Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, ali no versículo 14. Diz assim, acharam aí, não? Se o meu povo, diga assim comigo, se o meu povo, atente para esse se. Hoje à noite eu quero falar para a igreja que quando você cumpre princípios, Deus cumpre suas promessas. É bem condicional, concorda? Se você cumpre princípios em todas as áreas, eu vou tentar hoje à noite falar de uma maneira bem simples. Na verdade, eu não tenho aqui um esboço de um sermão textual, temático ou mesmo. Eu quero fazer uma breve exposição sobre essa ideia de princípios Deus nos deu. E quando eu os cumpro, as janelas se abrem. Então, esse versículo disse, se o meu povo, você hoje à noite se encaixa aqui, você se considera filho de Deus? Você pode dizer, eu faço parte do povo de Deus. Não dos admiradores de Deus, não dos simpatizantes de Deus, mas eu faço parte desse povo, povo comprado, povo remido, povo que um dia Jesus veio a este mundo e a palavra de Deus disse que Ele comprou para si. Ele resgatou, Ele tirou lá do tremedal de lama, Ele tirou das trevas e trouxe para o reino maravilhoso do Filho do amor de Deus. Amém? Então, se o meu povo, povo que se chama pelo meu nome, povo que nessa noite leva a marca de Cristo. Você tem marcas de Cristo? Povo que se chama pelo meu nome. Se esse povo se humilhar, orar e me buscar e converter dos seus maus caminhos, então aí vem a parte de Deus, concorda? Eu ouvirei dos céus, amém? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ainda mais, Deus disse, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Para aquele momento era o templo que Salomão estava ali consagrando. Para nós, esta igreja aqui na Avenida Inglaterra, esquina com a União Soviética, mas se lá tinha um povo, aqui também tem um povo. Povo que leva a mesma marca, povo que confessa o mesmo nome. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para você, quer ser abençoado, não é só querer. Existem princípios da parte nossa, para que Deus disse, olha, na verdade, eu quero muito abençoar. Meus ouvidos não estão tampados, nem minha mão encolhida para não tocar, mas Deus disse, olha, todavia, tem um problema chamado pecado, incredulidade, dureza de coração. Isso aí impede que eu abençoe você. Amém? Por isso, meu querido irmão, nessa noite, Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Deus quer que você viva
eu diria assim, 24 horas por dia, com os céus abertos e de lá descendo bênção sobre a sua e sobre a minha vida. Amém? Apesar da Bíblia estar cheia de promessas para os seguidores de Jesus, para os filhos de Deus, ela também indica que existem princípios. Princípios que cabe a mim e a você cumpri-los para que nós sejamos abençoados. Olha aqui para mim. Muitas vezes, irmãos, nós mistificamos esse horário chamado domingo. Esse dia, esse horário, onde nós vamos à igreja, onde nós estamos num ambiente totalmente voltado para a busca de Deus, para a oração, para a adoração. Este momento onde eu olho de um lado e de outro, eu vejo pessoas que querem o meu bem, eu vejo pessoas que a maioria eu as conheço, eu estou num ambiente muito próprio para me sentir bem, sentir abençoado. Uma pessoa que vem à igreja e não sente assim, dentro de si, nada de bom, alguma coisa está errada com essa pessoa, porque na igreja, ainda que a igreja não é um lugar místico, que é ali que o povo de Deus é mais ou menos abençoado, mas é um lugar que nós reunimos, consagramos nossas vidas e este momento de adoração e de busca. Por isso a gente sai de casa. Por isso Deus estava dizendo ali que aquela casa que Salomão tinha terminado de construir, Deus disse, eu escolhi este lugar. Que coisa linda. Deus disse, eu escolhi esse lugar. Este lugar eu me agradei dele e por isso, se o meu povo que se reúne aqui, se porventura este povo de repente se desviar, se for fora da minha vontade, se esse mesmo povo se humilhar, orar, confessar os seus pecados, pode estar certo que eu vou dos céus derramar bênção sobre o meu povo. Amém, meus irmãos? Então Deus quer nos abençoar. Jesus disse assim, se você quiser acompanhar comigo, vai até o Evangelho de João, no capítulo número 15. Olha, João capítulo 15 é muito conhecido por tratar desse relacionamento que nós temos com o Pai através da pessoa de Jesus. E então aqui em capítulo 15, eu não vou ler todo o texto, mas Jesus nos diz assim, lá no versículo número 3, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E quem permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto. Porque sem mim nada podem fazer ou nada poderão fazer sem mim. E se alguém permanecer em mim, e a minha palavra permanecer nessa pessoa, essa pessoa vai ser abençoada. Mas o que diz versículo 8? Se alguém não permanecer em mim, será o quê? Lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, versículo 6, desculpe que eu estou lendo, e o queima. Versículo 7, se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Vamos ver de novo o versículo 7.
Se, mais uma vez tem um se, não tem? Tem ou não tem? Se você permanecer em mim, Jesus disse, não é? Se você ficar firme em mim, agarrado em mim, e a minha palavra estiver dentro de você, você pode pedir o que você quiser. Amém? Não é condicional, concorda? Não tem o princípio. Aqui o princípio é, eu tenho que estar permanecendo em Cristo e a palavra dele sendo de fato para mim regra de fé e prática. Eu cumpro a sua palavra, eu obedeço a sua palavra e o canal está aberto. Amém? O canal está aberto. A vontade de Deus, queridos, para todos nós que estamos aqui nessa noite, é que tenhamos uma vida cristã frutífera, vitoriosa, uma vida cristã abundante, como Jesus mesmo ensina, uma vida abundante. Eu não vim para que você apenas tenha vida, mas tenha uma vida abundante. Um cristão que não frutifica é um cristão anormal. Não é uma pessoa que está vivendo a vida cristã normal. É interessante, queridos, que eu, por exemplo, nunca vi uma passagem na Bíblia. Se você me vê, de repente viu, pode me mostrar. Mas eu nunca vi na Bíblia, em todos os evangelhos, em nenhuma ocasião, Jesus amaldiçoar um mendigo, amaldiçoar uma prostituta, ou qualquer outro tipo de pessoa pecadora. Jesus nunca fez isso. Mas ele amaldiçoou uma figueira que não tinha fruto. O que Jesus estava dizendo ali, queridos? Com isso, que a vontade dele é que todos aqueles que tomam o seu nome e se relacionam é produzir fruto. Ele disse, se você estiver em mim, se a minha palavra permanecer dentro de você, você vai ser um cristão frutífero. Deus quer que eu e você sejamos frutíferos e abençoados. A Bíblia, irmãos, desde o Gênesis até o Apocalipse, existem centenas e, por que não dizer, milhares de promessas. Mas também centenas de princípios. É maravilhoso porque Deus criou um ser parecido com ele. Quando Deus decidiu fazer o homem, ele disse, vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isto é, alguém inteligente, alguém racional, alguém que vamos soprar nele a vida, vamos fazer desse alguém parecido conosco também, no sentido de ser um ser não apenas racional, mas um ser espiritual. E por isso Deus estabeleceu princípios. Deus deu ao homem plena liberdade de fazer escolhas na vida. Por isso, o homem se distanciou de Deus, perdeu a graça, o homem se tornou escravo do pecado. Mas é maravilhoso saber, irmãos, que Deus não desistiu do ser humano. Deus não desistiu do ser humano. Por isso a Bíblia está recheada de promessas. E eu fico muito triste quando vejo, irmãos, alguns cristãos, algumas pessoas que tomaram o nome de Jesus, que confessaram o nome de Jesus, mas que têm um tipo de vida muito, eu diria assim, muito seca. Uma vida sem graça. Uma vida sem fruto, uma vida sem alegria, uma vida onde as coisas não acontecem.
Eu quero nessa noite abordar de uma maneira mais geral aqui, que você está na terra, não está no céu ainda. E por estarmos na terra, queridos, nós fomos colocados nessa terra, a palavra de Deus disse para experimentarmos o melhor dessa terra. Deus não criou o céu, a terra, tudo que nela existe, irmãos, para o ímpio, para o pecador. Muito pelo contrário, querido, Deus criou para os seus filhos. Concordam ou não concordam? Tem muita gente que acha que ser cristão é ser miserável. Ser cristão é viver uma vida totalmente de cabeça para baixo e se sentindo mesquinho, miserável. Não, meus irmãos, não. Deus, quando criou o homem, Deus o criou para ser, de fato, a coroa da sua criação, para ter domínio sobre toda a sua criação. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para você, a Bíblia tem muitas promessas, mas a Bíblia também tem princípios. Não é abençoado quem não vive dentro destes princípios. Amém, queridos? Nós perdemos, irmãos, a oportunidade de sermos vistos pelo mundo, para que o mundo olhe para nós e veja em nós, de fato, filhos de Deus abençoados. E um filho de Deus abençoado, irmãos, é um filho de Deus que nessa terra, se você está aqui na terra e você não recebe daqui, da parte de Deus, e não é um vaso de bênção para outros, o seu cristianismo, me desculpe, está errado. Está errado porque não está dentro do princípio de Deus. Porque Deus, irmãos, quer abençoar pessoas, abençoar essa terra, através dos seus filhos. E eu, nessa noite, quero dizer para você que cada dia eu sou mais apaixonado pelo Evangelho. Cada dia eu sou mais apaixonado por Jesus. Sou mais apaixonado pela maravilhosa obra que Ele continua fazendo diariamente na minha vida. Antes de cada promessa na Bíblia, vem também, irmãos, uma instrução. Vem também o meu dever e o seu dever. Só quando eu e você cumprimos os princípios de Deus, Deus cumpre as suas promessas, porque toda promessa está de fato entrelaçada, está de fato ligada a um princípio. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns versículos, se você vai lembrar um monte aí, pastor, mas esse também é lindo. Eu vou citar apenas 2, 3 aqui, só para você pensar bem. Por exemplo, o salmista, lá no Salmo 37. Lá no Salmo 37, ele disse, olha, vamos ver o Salmo 37, versículo 4 e 5? É melhor a gente olha lá também, certo? Salmo 37, versículo 4 e 5. Vai comigo ali. Salmos 37, 4 e 5, o que é que diz ali? Agrada-te do Senhor, e Ele vai fazer o quê? Satisfazer os desejos do seu coração. Primeiro, por quê, irmãos? A única maneira de Deus satisfazer os desejos do meu coração é se eu, de fato, eu esteja vivendo, se o meu estilo de vida possa ser agradável a Ele. Concorda? Versículo 5 diz assim, olha, entrega o seu caminho ao Senhor. Quem que tem que entregar? Não é eu, não somos nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele... Tem promessa melhor que essa na Bíblia?
Você entrega, você confia, e o restante é com Ele. Amém, queridos? Quando Jesus diz assim, lá em Mateus 6,33, ele disse, busque em primeiro lugar. Quem que tem que buscar? Não somos nós? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. O texto ali, o contexto é que as pessoas estavam dizendo, mas os tempos são difíceis, as dificuldades cada dia se avolumam, o que é que a gente vai realmente, como que vamos sobreviver nessa terra? O que é que vamos comer? O que vamos beber? Como é que vamos nos vestir? E Jesus disse, para de preocupar com essas coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Isto é, deixa Ele reinar dentro de você. Ser absoluto Senhor da sua vida. E as demais coisas. O próprio Davi, aqui nesse salmo, lá no versículo 25, ele disse, o que diz no Salmo 37, versículo 25? Você lembra dessa promessa de Deus para a sua vida? O que diz lá no versículo 25? Eu fui moço, agora já sou velho, igual a Ivete, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência mendigar pão. Quem é um justo? É uma pessoa justificada pela graça, pelo sangue remidor de Jesus na cruz. É aquela pessoa que experimentou nascer de novo, ser justificado, ser transformado em filho de Deus. Ele disse, olha, até hoje eu nunca vi falhar. Deus falha? Eu nunca vi um justo ficar desamparado. E eu nunca vi um justo, um crente fiel, que ama a Deus, que serve a Deus, que vai bater na porta de alguém pedindo uma esmola. Nunca vi. Se bater, sinto muito, mas não é um justo, não. Pode ser religioso, mas justo não. Porque Deus, irmãos, é um Deus de promessa. E que se eu cumpro a sua promessa, se eu não fui justo, eu sou justo. Hoje eu estou fazendo aquilo que João disse, eu estou andando na luz. Como Jesus está na luz. Se eu estou tendo comunhão aqui com vocês, Ele prometeu que 24 horas por dia o sangue dele me purificaria de todo o pecado. E uma pessoa andando na luz, uma pessoa experimentando esse derramar maravilhoso da graça dos céus, irmão, não pode ser desamparado, não. Deus é um Deus de promessas, mas Ele pede de mim e de você princípios. Eu quero falar um pouquinho sobre alguns princípios da honra. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 7, ele diz assim, olha, pagai a todos o que lhe é devido. Esse é princípio de honra. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Esse é o princípio da honra. É você ter cabeça erguida, que você se encaixa aqui. É com você. Você encaixa aqui?
Honra, irmãos, é uma palavra pequena, mas carregada de um poder extraordinário para aqueles que de fato caminham na graça. Primeiro, nós devemos honrar a Deus. Amém? Em segundo lugar, honrar a nossa família, o nosso compromisso familiar. Em terceiro, honrar irmãos na fé. E em quarto, honrar lideranças e autoridades sobre a minha vida. A honra, irmãos, é uma palavra divina, porque diz a Ele toda a honra. Disponível aos humildes de coração, para acesso ao sobrenatural de Deus, para ter uma vida diária de milagres. Amém? Uma vida diária de milagres. E quando eu falo de milagres, é milagres em todas as áreas da minha vida. É muito sério isso, irmãos. Muito sério isso. Honrar a Deus em primeiro lugar. Somos não apenas criaturas, mas nós somos filhos de Deus. Se há uma promessa na Bíblia, daqui a pouco eu vou falar sobre o nosso relacionamento aqui na terra, que Paulo disse que os filhos, tem um mandamento lá da lei de Deus, que os filhos deveriam honrar seus pais. Imaginem nós, queridos, nós somos filhos de Deus. Honrar a Deus, em primeiro lugar, acima de tudo, preste bem atenção, em primeiro lugar, acima de tudo, nós devemos honrar a Deus em todas as coisas, através da nossa vida, da nossa família, do nosso ministério, das nossas finanças. Deus tem que ser honrado em tudo. Amém? A honra, no original, lá no grego, significa timau, que quer dizer estimar, fixar o valor, honrar, reverenciar. Isto é honra. Quando falamos sobre honrar a Deus, irmãos, nós estamos falando sobre honrá-lo acima de tudo, acima de todo, de todas as coisas. Como a palavra de Deus disse, a Ele honra, a Ele glória, a Ele todo louvor e toda exaltação, porque se no céu anjos o adoram, anjos o honram, nós aqui na terra muito mais. Honrar a Deus é honrar a sua palavra. Se não estamos honrando, irmãos, a sua palavra, estamos tomando a palavra de Deus em vão. Não estamos honrando a Deus se nós não honramos a sua palavra. Quando honramos a Deus, Deus também nos honra. Você crê nisso? Ele fica do teu lado. Ele advoga a tua causa. Se você o honra, não tem por que ele não ficar do teu lado.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz assim, a parte B. Porque aos que me honram, Deus diz assim, aqueles que me honram, eu também os honrarei. Porém, os que me desprezam, também serão desprezados ou desmerecidos. Isaías 42, 12, diz assim, deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Dê honra a Ele. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com o quê? Não sei se está no telão. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim, honra o Senhor com os teus bens. Já notou que você pode honrar a Deus com seus bens? Honra a Deus com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, seu ganho, aquilo que você recebe. Está aqui, meus irmãos, está na Bíblia. É um princípio de honra. Concorda? Honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a sua renda. E aí vem o quê? A parte de Deus. Concorda? E se encherão fartamente os teus celeiros. Está lá no versículo 10, né? E transbordarão de vinho o quê? Os teus lagares. Tem um princípio, tem uma promessa e tem, meus queridos irmãos, a bênção, honra. Quero nessa noite aqui, irmãos, mais uma vez dizer o seguinte: tem muitos cristãos que nunca entenderam este princípio bíblico. Se existe eu diria, o pecado, quando entrou na raça humana, ele danificou o homem inteiro. A Bíblia disse, eu gosto muito do profeta Isaías, que ele diz assim, olha, da planta do pé até a raiz do cabelo, o pecado enfermou o homem inteiro. Quer dizer, em outras palavras, o pecado atingiu corpo, alma e espírito. O pecado entrou na raça humana assim, destruindo, não é verdade? Apagando a imagem de Deus. Mas uma das, eu diria assim, manifestações ou áreas mais difíceis na vida do homem, na terra, é essa questão, irmãos, das coisas materiais. É incrível. Sabe por quê, queridos? Porque o diabo não quer, eu estou falando para crente hoje à noite, se não é crente, não estou dizendo para você não, mas o diabo não quer que aqueles que são filhos de Deus sejam abençoados na vida material. A missão dele é matar, roubar e destruir. A missão dele é enganar. Ele é o pai da mentira. A missão dele é convencer um crente que ele pode ser próspero. Mentira do diabo. Não existe prosperidade para crente sem fidelidade para Deus.
Prosperidade sem Deus, fora de Deus, é prosperidade para a terra. Eu estou falando, prosperidade é mais do que acúmulo de dinheiro, mas é uma pessoa abençoada e próspera. Eu ainda não vi até hoje, irmãos, alguém que me prove na Bíblia que isso, porque esta é uma artimanha do diabo, que é o pai da mentira, de levar uma pessoa a pensar que ela pode ser próspera. E quando eu falo de prosperidade, é essa, queridos, de nunca ficar desamparado, de nunca mendigar, de ter para dar sempre, porque Jesus disse, dai e dar-se-vos-á. Se você dá, você sempre vai ter mais para dar. Ninguém vence Deus nessa grande, maravilhosa verdade de dar. Por isso, eu quero dizer para vocês hoje à noite aqui, olha, para um cristão, que é cristão, meus irmãos, em nome de Jesus hoje à noite, tome para si a decisão de dizer, chega de mentira do diabo nos meus ouvidos. Eu quero experimentar da parte de Deus esta verdade. Eu quero honrar a Deus. Com quê? Com os meus bens. Eu quero ser um ofertante. E quando eu falo de ofertante, é ofertar generosamente. Eu quero ser um dizimista fiel. Porque não fazendo isso, eu estou trazendo problemas para a minha vida. Eu ainda não vi uma pessoa aqui, até hoje, que desafia Deus nesse quesito e que as coisas funcionam maravilhosamente bem para ela. Não vi. A não ser que não seja filho de Deus. Religioso, como eu falei hoje de manhã, é um perigo tremendo quando nós vestimos a capa da religião e não somos de fato, irmãos, cristãos, nascidos de novo, convertidos, transformados pelo poder miraculoso do Evangelho. Mas se eu sou cristão, meus queridos, eu tenho que aprender que Deus é o dono do céu, da terra, de tudo que existe. E Ele me deu o privilégio de, nessa terra, ser abençoado com tudo que Ele me deu. Mas Ele disse, por favor, me honre. Deus disse, eu tenho uma causa na terra, que é tornar o nome do meu filho conhecido em todas as nações dessa terra. O Evangelho precisa ser pregado a toda criatura. Deus disse, eu tenho uma missão para o meu filho ser conhecido, e para essa missão ser conhecida, eu quero filhos e filhas que me honrem, que acreditem em mim, porque eu prometo que vou fazer o que nesse versículo que nós lemos? Honra o Senhor com os seus bens e com a primícia da sua renda. E você vai viver de migalha. E se encherão fartamente os seus celeiros. Deus quer abundar bênção, queridos. Deus quer. Deus quer. É um mistério que quando você entende isso, quando você, de fato, Jesus disse, dai e dar-se-vos-á. Se você dá uma medida, Deus te dá uma recalcada. Você é mistério, é um mistério nesse lado, irmãos, do relacionamento de Deus com a sua igreja, com o seu povo. Princípio da honra. Por isso, pare, por favor, de desafiar a palavra de Deus. Pare de dizer, vou fazer do meu jeito.
peça perdão, entra lá no 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados e confessar o meu nome, eu vou mudar a sua história. Eu vou sarar você. Isso é bíblico. Honra a Deus. O tempo é curto, eu quero falar um pouquinho sobre também, queridos, honrar a nossa família. Honrar, queridos, a nossa família. Quando há honra na família, quando há reconhecimento, quando existe gratidão, quando há reconhecimento e gratidão, queridos, pelos valores sagrados do matrimônio, do lar, do relacionamento. Deus, irmãos, se alegra dos céus. Muitas famílias estão se dissolvendo por falta de honra. O marido não honra a esposa não honra o marido, os pais não honram seus filhos, nem os filhos honram seus pais. Não pode ser abençoado. Qual o resultado de tudo isso? Divisão, contendas, divórcios, separações, adultério, todo tipo de coisa errada. A ausência de honra, irmãos, dentro da família, leva o homem ao amor próprio, ao egoísmo. Quando eu falo homem, o homem genérico, aos seus próprios interesses. Porque o amor, a Bíblia disse, não busca os seus próprios interesses. O verdadeiro amor não se ufana, não é soberbo e não busca os seus interesses. Sempre quer o bem e o melhor para o outro. A honra doadora. O que é a honra doadora? É aquela que se doa. É aquela que vive não para si, mas para ver a outra ou os outros felizes. É aquela honra grata. Sempre procurando fazer o bem aos outros membros da família. Sempre desejando o melhor. A esposa que honra seu marido é uma mulher abençoada. É ou não é? A esposa que não honra o marido, ela também não honra a palavra de Deus, nem honra o próprio Deus. E o marido? O marido deve honrar sua mulher, sua esposa. Primeiro, porque ele não é dono dela. Concorda? Ele não comprou lá no cartório, quando assinou aquele documento, um objeto de uso. O marido deve honrar sua esposa, ter consideração por ela, Pedro disse. Muitos maridos acham que honrar a esposa é estar em dia com ela na área sexual. Isso não é honrar a esposa. Outros pensam que é colocar comida dentro de casa e até no dia do aniversário dela comprar um fogão novo. Isso não é honrar a esposa.
A esposa, irmãos, se sente honrada pelo marido quando ela é considerada e amada. Porque tem um mandamento dado para os homens: maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se deu por ela. Honrar a esposa, queridos, é ter tempo de qualidade com ela. Você tem honrado a sua esposa nesse quesito? É dar atenção, ter ouvidos para ouvir, ainda que algumas falem um pouco demais, não tem problema. Mas é ter ouvido para ouvir, passear juntos, tempo de qualidade. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 5, 25, ele diz: maridos, por favor, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3, verso 7, ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Com o quê? Discernimento. E tendo consideração, em algumas traduções, tendo honra para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Amém? Princípio da honra. Meu irmão, qual marido que fazendo isso aqui não vai ter uma esposa abençoada? Só se ela estiver atrapalhada da cabeça. Mas um marido que faz tudo isso, irmãos, se não tiver de volta, concorda? Nós estamos falando de princípios. Porque depois tem o retorno. Concorda ou não concorda comigo? Princípios são promessas. Faça isso, e eu duvido, só como eu disse, só se tiver um parafuso a menos na cabeça. Porque às vezes pode ter, aí tem que procurar um especialista para botar parafuso no lugar. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje à noite, isto funciona. É a lei da honra. É o princípio da honra, tanto para a esposa quanto para o marido. E para terminar, filhos que honram seus pais. O que é que Paulo fala lá ainda em Efésios capítulo 6, verso 1 a 3? Ele diz assim, olha, filhos, olha lá, é um princípio. Obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Aí vem agora o mandamento que Paulo vai dizer, olha, tem um mandamento da lei, viu? Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. É interessante, Paulo está dizendo, esse é o primeiro mandamento que tem, nós já falamos assim, é um princípio, um mandamento, uma ordem. E aí depois vem o quê? A promessa. Qual é a promessa? Para que tudo te corra bem. E tenhas longa vida aqui na terra. Que promessa linda, não é verdade, para os filhos? Experimenta honrar teu pai e tua mãe. Não porque você tem o pai e a mãe que realmente você desenhou. É o que tem. Por isso o que tem ama. Honre-os. Não é?
porque isso vai trazer brasa para a sua cabeça, vai trazer bênção para a sua cabeça, você vai ser abençoado por Deus. Princípios que nesta noite, queridos, na nossa vida, quando nós os cumprimos, todas as promessas que eu disse aqui, tem centenas e milhares, talvez, em toda a Bíblia, você fica à mercê de todas essas promessas para a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé? Essa palavra, eu quero dizer para os irmãos, como tem mais de 40 anos que eu prego, e eu tenho muitos arquivos de pregações. Imaginem vocês, mais de 40 anos pregando. Eu tenho algumas centenas de arquivos, mas eu quero dizer para você hoje à noite, essa palavra que Deus colocou no meu coração, como todo domingo, não vem dos meus arquivos, vem do arquivo dos céus. Não sei por que isso ficou muito no meu coração essa semana. Fala disso. Fala disso. Deus, como? Fala. Aí eu gosto de ficar no meu cantinho, meditando e pensando, e começa a fluir na minha mente essas riquezas da Bíblia. Como eu sou um leitor da Bíblia também, há muitos anos, e logo, se eu estou ali na presença de Deus, e vem muitos textos na minha cabeça, muitas promessas, muitos princípios também. E então, nessa noite, eu quero dizer para você, o que eu falei aqui, eu pedi muito de Deus essa semana. E eu espero que tenha te ajudado. Porque você não está aqui hoje à noite só por estar. E você que me assiste, porque os nossos cultos são também colocados nas redes, essa palavra é para você também. Deus quer que você seja um filho, uma filha muito abençoada. E quando eu falo de abençoado, é toda sorte de bênção em tudo. Tudo. Não apenas nas coisas espirituais, mas nas materiais, nos seus relacionamentos, enfim, aonde você estiver, você é uma pessoa cercado de bênçãos. Fecha seus olhos. Querido e maravilhoso Deus, quero tributar ao Senhor nesta noite toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero, meu Deus, em nome de Jesus, seu Filho, mais uma vez orar pela igreja do Senhor aqui reunida. Orar por cada uma das pessoas que estarão também assistindo este vídeo. Que o Espírito Santo possa usar da palavra
para tocar muitos corações. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Pai de amor, um Deus que um dia planejou o homem para fazer dele, aqui na terra, a coroa de toda a criação, fazer dele um filho, uma filha, alguém que onde tiver, tem bênção. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Ó Santo Espírito, obrigado, obrigado pela sua palavra que nesta noite abençoou e com certeza está abençoando os meus irmãos. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Meus queridos, antes de dar a bênção, eu quero dizer nessa noite que se há aqui na igreja pessoas que desejam chegar aqui à frente, tomando nessa noite uma atitude no coração, dizendo: eu quero experimentar essa palavra na minha vida. Eu quero ser uma pessoa com esse perfil de uma pessoa abençoada. Um filho de Deus abençoado. Um filho de Deus que abençoa aonde ele está. Se você deseja, faz com a sua mão: eu quero isso, eu quero ir lá na frente, pastor, eu dou tempo onde dá a bênção. Tem alguém? Se não, aí mesmo no banco, receba a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a presença consoladora do Espírito Santo de Deus seja com cada homem e mulher de Deus aqui, hoje e sempre. Amém.